Shalom, graça e paz, tudo bem? Vamos tomar um café? Cafezinho tá bom, viu? Estamos aí dando mais continuidade a esses vídeos semanais. Eu creio que esses vídeos estão abençoando a sua vida, a sua família e seu ministério, amém? Nós vamos falar hoje sobre os processos que nós temos nessa linha de tempo até que a promessa se cumpra. Deus prometeu aqui, mas existe uma linha de tempo na nossa vida, na nossa história, até que o Kairos de Deus se estabeleça, até que o tempo de Deus se estabeleça e nós vamos conquistar a promessa. Amém? Em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 9, diz assim: Resiste-lhe firmes na fé, certos que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Primeiramente, ele está falando aqui do sofrimento. Nós temos que entender qual é o propósito do sofrimento. Domingo eu estava pregando na igreja e eu perguntei: quem aqui chegou a Deus através do sofrimento? Praticamente quase todos. Então o sofrimento nos conduz a Deus. E aqui está dizendo que através do sofrimento nós somos aperfeiçoados, tá? Somos firmados em Deus, fortificados e fundamentados. Então vamos lá, são aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. 4 coisas aqui que Deus faz através do sofrimento. Então o sofrimento também nos edifica sobre a rocha. A palavra do Senhor diz que aquele que ouve, Jesus disse, né, aquele que ouve a palavra do Senhor e as obedece é como um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, mas a casa não caiu porque fora edificada na rocha. E quem é a rocha, a pedra angular, é Cristo. Então muitas vezes o sofrimento nos conduz a nós estarmos fundamentados, como está escrito aqui. Fundamentados em Cristo Jesus. Através do sofrimento também, nós conhecemos de fato quem é Jesus. Jesus uma vez perguntou para os 12, os discípulos de Jesus, os apóstolos, ele perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí uns falaram: você é o Elias, uns dizem que você é o João Batista. E eles começaram a dizer tudo que ali as pessoas na época diziam quem Jesus era. E Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias de Israel. Às vezes nós estamos andando com Cristo já há algum tempo, mas nós não sabemos ainda quem Jesus de fato é, nós não conhecemos ainda a alma de Jesus, nós não conhecemos ainda a essência de Cristo Jesus. E esses processos que nós passamos durante essas etapas da nossa vida, essas provações, esses sofrimentos e essas dificuldades nos conduzem justamente a conhecermos mais profundamente, mais perfeitamente quem é Cristo, e também essas dificuldades nos aperfeiçoam. Amém? Olha o que está escrito aqui em Hebreus. Hebreus no capítulo 12, no verso 27 diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então o fogo de Deus vem justamente para nos purificar, para arrancar aquilo que tem que ser e aquilo que é abalável, para que somente as coisas que são inabaláveis e eternas permaneçam em nossa vida. Essa dificuldade que você está passando é para Deus remover as impurezas, é para Deus remover aquilo que pode ser abalável, talvez a dependência das coisas desse mundo,
talvez a autossuficiência, talvez o orgulho, talvez a soberba, porque até as dificuldades que passamos, até as quedas, nos tornam mais humildes, mais parecidos com Jesus, nos tornam mais misericordiosos para com as pessoas. Então todo o sofrimento, como diz a palavra de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós passamos por um processo para que no tempo de Deus a promessa se estabeleça e se cumpra, para que nós estejamos preparados, capacitados para a promessa de Deus, para que a promessa de fato se torne uma bênção. Vamos lá. Nós procuramos fazer um vídeo curto, né? Mas um tema como esse, tão profundo, às vezes tem que estender um pouquinho o vídeo. Então peço a paciência, mas que você esteja aí com o coração aberto para receber mais de Deus. Vamos parar para analisar. José, ele recebeu um sonho da parte de Deus, em que ele via, né? E isso era a representação depois no final da promessa, nós vimos isso realmente que aconteceu. Ele via a lua, ele viu o sol e os feixes se curvando diante dele. E ele teve aquela interpretação que seria depois a família dele. Mas no percurso para que se cumprisse isso, olha as dificuldades que ele passou. José foi, porque ele tinha um manto diferenciado, foi jogado na cova pelos seus irmãos, foi vendido para o Egito. A mulher de Potifar o acusou de uma maneira terrível de algo que ele não tinha feito. Ela chegou a segurar as vestes de José, ela rasgou as vestes de José, acusando que ele estava violentando. E ele foi parar numa prisão. E a Bíblia diz que mesmo na cadeia ele prosperava, porque Deus era com ele. O sinal de prosperidade não é um sinal financeiro. Às vezes você pode estar numa cadeia e Deus está ali com você. Às vezes você pode estar num palácio e Deus não está com você. E aí o que aconteceu depois? Ele teve a revelação do sonho de Faraó, das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas. E por essa revelação e por ele ter ainda dado um conselho ao Faraó para que nesses 7 anos de vacas gordas eles juntassem nos celeiros todo o alimento, para que quando tivesse 7 anos de escassez eles tivessem o que comer, Deus o colocou como governador do Egito e depois todos os irmãos se curvaram a ele. Davi da mesma forma. Davi foi ungido por Samuel rei, depois, mais de 10 anos depois que ele foi de fato levantado como rei. Esse período que ele teve diante da promessa feita, até a promessa ter sido estabelecida, ele passou por grandes provas, o qual Deus o capacitou. Ele primeiro enfrentou leão, enfrentou urso, depois ele enfrentou Golias, ele foi capacitado até para enfrentar Golias diante disso. Depois o que aconteceu? Ele foi perseguido por Saul durante anos, quase 10 anos da vida dele perseguido. E teve um momento que ele estava numa caverna e Saul foi esvaziar o ventre e Davi foi ali, de uma maneira simples, sem barulho, e conseguiu rasgar as vestes de Saul e falou assim: se eu quisesse eu teria te matado, o Senhor viu que há inocência em mim. Naquele momento a gente vê como Davi se pareceu com Jesus, né? Ele amou até aquela pessoa que estava tentando matá-lo. Também José, da mesma forma, perdoou os seus irmãos. Você vê que todo esse processo nos torna, através do fogo que vem sobre nós, nos torna mais parecidos com Cristo. Esse é o intuito, muitas vezes, do sofrimento, né? É nos fundamentar, é nos aperfeiçoar, é nos fortalecer, é nos firmar no Senhor. Então não sei o que você está passando hoje, talvez sua vida esteja como José, talvez sua vida esteja como Davi, talvez sua vida esteja como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha ardente. Mas eu quero dizer, mesmo nessa fornalha ardente, você sairá de lá com livramento, mesmo que essa fornalha tenha sido acesa 7 vezes mais. A única coisa que foi queimada nessa fornalha
de Sadraque, Mesaque e Abednego foram as amarras. Você vai sair mais liberto, mais purificado, mais parecido com o Cristo diante de toda essa provação que você está passando, diante de todos esses processos que você está passando na sua vida, de luta, de sofrimento, de tribulação, para que a promessa de Deus se estabeleça na sua vida e você esteja apto a recebê-la, capacitado, para que você possa abençoar a muitos em nome de Jesus. Deus te colocará em lugares altos para você iluminar, brilhar e abençoar muitas pessoas. Como um farol que brilha no mar, ilumina aqueles marinheiros que estão no meio de uma tempestade navegando com seus barcos. Deus te abençoe, Deus te guarde. A Bíblia diz em Malaquias 3 que o anjo da aliança virá, mas ele virá para purificar os filhos de Levi, para que as ofertas daqueles que são levitas, que trabalham na casa do Senhor, sejam recebidas diante de Deus com graça e com alegria perante o Senhor. Amém? Shalom, graça e paz. Espero que você tenha recebido aí dessa mensagem e que Deus te impulsione neste ano de 2019 a promessa que Ele prometeu para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério. Shalom, graça e paz.